Olá, pessoal! Olá, CACDistas! Eu sou Luciene, estou falando aqui pelo curso Linguagem Diplomática e hoje nós vamos dar sequência à série Passaporte Diplomático, na qual eu venho entrevistando os professores do curso. Hoje, com muito prazer, eu vou entrevistar o professor Wagner Lacerda. Tudo bom, professor? Tudo jóia, um prazer estar aqui com você. A primeira pergunta que eu vou te fazer, dando sequência ao nosso bloco de perguntas, né, que eu vou repetindo para todos os professores, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua experiência como professor de português e também falasse dos desafios que é ministrar, preparar candidatos para esse concurso, né, que é um concurso que tem a primeira fase que cai português e também a segunda fase que elimina muitos candidatos também, né? Então, são provas diferentes, mas ambas têm português como uma prova bem desafiante, assim. Ah, com certeza. Luciene, antes de mais nada, daí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como eu sempre falo nas gravações para todo mundo, eu não sei quando é que o pessoal vai assistir, né? Eu acho importante, sim, a gente se apresentar. Sempre que eu chego em algum lugar para dar aula, eu me preocupo em dizer, olha, eu sou fulano, né? Porque ninguém é obrigado a confiar só porque você está ali, não. Né? Então, eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 2007, mas antes disso eu já estava dando aula. Eu estou aproximadamente há uns 20 anos dando aula, e na área de concursos em especial por volta de uns 10 anos. E aí, graças a... Eu fiz também mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, na área de estudos literários, né? Trabalho com palestras, escrevo para sites, tem uma jornada grande aí dentro da área das letras. Devido a esse meu trabalho, devido à minha formação, recentemente eu passei a trabalhar no Linguagem Diplomática, atendendo a convite do Denilson e do Léo, né, os professores de inglês e de francês, e eu costumo dizer o seguinte, né? Todo mundo tem seus defeitos e suas virtudes. Eu, como tal, também estou nessa. Uma virtude que eu posso te garantir que eu tenho, eu sou muito estudioso. Então, eu peguei com muito afinco, estudei demais, vi todas as provas. Né? Venho trabalhando já há mais de ano dentro dessa área em específico e estou, assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, não sou melhor nem pior que ninguém. Eu trabalho para ser sempre um eu melhor hoje do que eu era ontem. E estou sempre trabalhando aí com muito afinco, com muito carinho, para entregar o melhor material possível para os nossos alunos, né? Para os nossos futuros diplomatas. E nesse sentido, respondendo à sua segunda pergunta, é uma... A dificuldade, ela passa muito pela própria expectativa, né? Porque a maioria dos candidatos já está aí tentando mais de uma, duas vezes. O pessoal naturalmente começa a cansar mesmo. Natural, isso é humano, né? E a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro para não deixar a peteca cair, né? Tentar fazer o melhor possível e de forma dinâmica, de forma simpática, realmente para trazer o melhor, mas também de uma forma que não deixe o pessoal esmorecer nessa caminhada aí que é barra pesada, sim, mas a vitória vai ser sensacional. Tá certo, tá certo. Uma outra pergunta que eu vou te fazer, que é em relação às pessoas que estão nos assistindo, talvez pela primeira vez, e não conheçam o curso de linguagem diplomática, falar um pouquinho sobre a plataforma, né? Esse modelo de plataforma e como que esse modelo pode ajudar tanto a candidatos iniciantes quanto candidatos mais avançados, assim. Bom, Luciene, olha só, vou dividir aqui a pergunta em duas respostas. A questão tecnológica, né? Eu acho que a plataforma tem grandes avanços. Quando o pessoal adquire a assinatura, não está comprando um curso engessado, né? Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Não é isso. É uma plataforma que a pessoa pode construir o aprendizado dela, ela pode ir para frente, ela pode ver vários assuntos ao mesmo tempo, né? Inclusive as 4 línguas, né? Ela pode
Ah, hoje eu estou mais interessado em ver conteúdo de segunda fase, hoje eu estou mais interessado em ver conteúdo de primeira fase. Mas é claro que tudo sob orientação, não resta a mínima dúvida, tá? Não pode parecer que está entregue, ó, se vira aí, galera, faz o que vocês acharem melhor. Não é isso, hein? E na área de português especificamente, eu venho produzindo bastante coisa, materiais diferentes aí, tanto de segunda fase, de primeira fase, que pode tornar, assim, em qualidade, mas também em quantidade. Eu acho importante também ter material para o pessoal poder estar sempre absorvendo o máximo de conteúdo e podendo, já que é uma assinatura, podendo se servir de forma variada, porque não adiantaria ser uma assinatura para ter duas, três coisas. Então tem que ter bastante coisa para oferecer para os nossos assinantes. Tá, então vamos deixar aqui bem claro. Então, a gente tem, em português, a gente tem um material que, se eu não me engano, é um material instrumental. A gente tem esse Isso. material, né, que o candidato que vai ser membro da plataforma vai ter acesso a esse material que é de português instrumental. Também vai ter acesso para fazer o simulado, né, que na segunda fase de português tem uma redação, um exercício e um resumo, né? E eu acho também que tem um bônus aí, né? Que você também ajuda a resolver questões dos TPS antigos. Então é bem legal falar sobre isso, porque realmente é um diferencial você poder comprar um curso que te prepara para a segunda fase, e além disso, você ainda tem um professor ali que resolve as questões do TPS passado. Então, eu acho legal você falar sobre isso. Com certeza. Além das questões de segunda fase, né, especificamente, todos os meses, né, eu gravo resumo, redação e exercício, coloco o simulado para quem for adquirir esse trabalho, mas de qualquer forma tem lá os vídeos, né, eu oriento, olha, essa redação poderia ser feita de tal forma, poderia ter tantos parágrafos, colocar isso, aquilo, da melhor forma possível, a mesma coisa com o resumo, com o exercício. E como você disse, ainda tem esse bônus, né, das provas de primeira fase. É um trabalho muito legal. Já tem lá na plataforma, tanto a do ano passado quanto a do ano retrasado. Então eu pego lá, questão número 1, aí vem o exercício, 4 alternativas. Eu vou alternativa por alternativa. Olha, a vírgula em tal lugar está certa ou está errada? Aí eu mostro por que não, como que estaria correta, aí eu aproveito para dar um gancho para aquele assunto. Isso, gramática, mas pode ser literatura, pode ser interpretação de texto, pode ser conhecimento linguístico, de qualquer tipo. E ainda a leitura instrumental, que é também um trabalho muito legal. É um texto, hein? Sempre um texto muito bacana. Por exemplo, o primeiro que eu coloquei lá foi a conferência de abertura da Semana de Arte Moderna, pronunciada pelo Graça Aranha. Então eu pego o texto, vou lendo devagarzinho, paro, mostro questões gramaticais, falo de literatura, claro, falo de conhecimentos além do campo literário, filosofia, política, aproveito para também falar de estratégias de produção e de leitura de texto. Olha como ele fez isso daqui. Esse trecho aqui talvez estivesse melhor se a gente fizesse tal coisa. Muda essa palavra para cá. Fica muito legal, porque fica dinâmico, entende? Fica um conteúdo bom e fica dinâmico, não fica chato. Tá bom. Eu acho que é muito relevante. Outros professores que eu já entrevistei mencionaram a importância dessas aulas instrumentais, de como que isso pode agregar para o candidato, né? A professora Marina, que foi a última a quem eu entrevistei, ressaltou a importância de a gente acompanhar também a parte instrumental da plataforma. Então, vamos agora fazer uma perguntinha, que é a pergunta para o pessoal poder carimbar o passaporte deles de aprovação, que é saber, assim, o que você poderia dar para os candidatos de sugestão, de dicas, nesse nosso primeiro encontro aqui, né, que foi um encontro de apresentação, né, então a gente tem candidatos que ainda não conhecem a plataforma, que estão começando a estudar agora, iniciantes. O que você pode dar de dica para os candidatos que estão estudando língua portuguesa? Perfeito. Eu vou
Vou ser atrevido aqui, vou dar 4 dicas. Opa! Vou dar 2 dicas gerais, e uma para novato e uma para veterano. A dica para novato é o seguinte: é preciso conhecer as regras do jogo. Hein? Tem gente que participa e não lê. Isso é muito comum, não só no CACD, em vários concursos. As pessoas não conhecem o edital, não conhecem os critérios de pontuação. Aí fica parecendo aqueles jogadores de futebol que reclamam porque o juiz está cumprindo a regra. Entende? Então, é essencial conhecer a regra do jogo. Para o veterano, eu acho que a questão é trabalhar bastante o emocional, porque existe uma tendência a alcançar, né? Normal, todo mundo é ser humano. Poxa, eu já fiz 3, 4, 5 vezes e não consegui, o que eu acho que não é para mim? Então, tem que cultivar bem aí o aspecto emocional. Agora, 2 dicas gerais. Uma banal, assim, quase que um clichê. O pessoal precisa reacostumar com a leitura, entende? E aí eu estou falando no aspecto cognitivo mesmo. Voltar a ler. A prova tem vários textos. O resumo é um texto grande que precisa ser feito. Então, acostumar com a leitura. E o que eu digo acostumar com a leitura? Temos que ler livros clássicos, temos que ler materiais bons, publicação, mas ler um pouco de tudo. O bom leitor, ele lê tudo. Ele é o cara que tem habilidade para ler tudo. Então, lê jornais, lê revistas para ficar... E de bônus ainda vai trazendo informação, né? E uma outra questão é a questão da gramática. Essa é a mais perigosa. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado na área de concursos, especificamente agora na área do CACD, o pessoal tem muita dificuldade com gramática, muita. E essa dificuldade, ela passa por 2 questões. A primeira delas é a falta de perceber algo de concreto naquilo. Fica uma coisa muito árida, muito estéril. Parece que você decora um manual de regras e não faz a menor ideia de onde aquilo entra. Então, é tentar aproximar isso do dia a dia mesmo. Então, oxítonas terminadas em I não se acentuam. Beleza, abacaxi. Olha, abacaxi não se acentua. Lembrar do abacaxi, olhar na feira o abacaxi na plaquinha para ver se está acentuado ou não. Tornar isso um pouco mais dinâmico e, ao mesmo tempo, aprender a compactar regras. Muitas vezes você pega um tópico gramatical, tem lá 40 regras, mas, na verdade, se você enxugar, essas 40 regras viram 10. Elas pegam coisa parecida, colocam várias regras para palavras diferentes, quando poderia ser uma regra só com as palavras todas dentro, mas aí, claro, né, entra a orientação profissional. Só um professor também vai conseguir te ajudar nesse sentido. Olha, pega isso, junta isso daqui a gente joga para lá, para tornar a coisa mais prática e mais dinâmica. Perfeito? Essa dica aí é bem importante. Eu também sou candidata ao CACD e eu vejo que tanto a dica da leitura é muito importante, porque são textos longos, o TPS é uma prova cansativa que tem que ser feita com certa agilidade, né? E isso demanda uma prática de leitura constante e de tipos, de gêneros diferentes, né? Como literários diferentes, a gente não sabe exatamente que tipos de texto podem cair, né? E a questão da gramática também, porque eu que sou uma candidata que já estuda há algum tempo, eu percebo o seguinte, que você treina a gramática e você começa a ir bem. Nesse TPS eu fui bem e tal. Daqui a pouco você fala assim, não, português eu já estou bem, eu vou me dedicar mais à geografia, à economia, outra coisa, e aí você não pratica com aquele afinco. E é uma coisa traiçoeira, porque você tem que ter essas informações gramaticais muito fáceis de serem acessadas, porque na hora da prova é muito ligeiro e você não tem tempo de ficar assim, essa regra assim, você tem que ser assim, direto, exato, preciso, né? Então, treinar português, tanto para a fase de TPS e leitura, né? E gramática também vai ajudar para a gente fazer redações melhores, com uma pontuação melhor, né? Então, acho que essas dicas são realmente
essenciais para todos aqueles que querem carimbar o passaporte com aprovação, professor. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui hoje. Nós vamos encerrar, mas nós vamos ter mais dicas do professor Wagner, não fiquem preocupados, né? Essa série Passaporte Diplomático, ela vai continuar, então todo mês a gente tem uma entrevista com cada professor, são 4 professores no total, então a gente vai terminar aqui com o professor Wagner, mas antes disso, antes dele se despedir, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, agradecer aí pela audiência, pedir para vocês seguirem o canal do Linguagem Diplomática. Eu vou deixar a descrição aqui abaixo, o link para vocês acessarem a plataforma, né? Deixar o like, acessar a plataforma para as aulas, para as aulas que estão disponíveis lá, né? Para quem quiser conhecer o curso, as aulas experimentais, e vou deixar também o link de todas as nossas redes sociais, tá bom? Foi um prazer falar com você de novo, professor, então você pode se despedir aí do pessoal. Gente, muito obrigado, né? Eu tenho certeza do trabalho que a gente está desenvolvendo vai poder colaborar com vocês nessa jornada, que não é fácil, mas que vale muito a pena. Tenho certeza que quando vocês conseguirem a aprovação, vai ser uma festa e tanto aí para cada um, né? Uma festa merecidíssima, e nós podemos fazer muito nesse sentido. Tenho certeza absoluta. Estou falando por mim, mas também pelos meus 3 colegas. Todo mundo trabalha com muito cuidado e com muito carinho para entregar o melhor para vocês. Tá certo, professor. Muito obrigada, pessoal. Até mais.